sim, estamos dando início a mais uma edição aqui do nosso Rock em Gel pela Master Sport Rock. Eu, Alex Ricardo, nosso querido Fábio Pereira, e hoje o nosso convidado é jornalista e também músico. É vocalista e baixista da banda Flix e também participa da banda Agrotóxico. Pois é, estou falando de Arthur Covery. Arthur, seja bem-vindo, cara, muito legal você conosco nesta edição. E eu começo aqui já falando de rock and roll, né? Quando que você começou a ter contato com essa cultura punk, Covery? O meu irmão andava com uma galera mais velha, obviamente, pela diferença de idade. E o skate era muito popular, né, nessa época. E todo mundo andava de skate no bairro. Eu me lembro que, pelo menos nesses bairros mais periféricos, Pirituba, Freguesia, essa região, a molecada andava de skate mesmo. E era meio que uma onda, né? Acompanhar, uma onda meio que acompanhou a popularização do skate nos Estados Unidos, né? Com Tony Hawk, Christian Rossoy, Lance Mountain, Steve Caballero, que eram os atletas de skate que transformaram o skate em algo tipo de rockstar, né? Enfim. E aqui também tinha o Fernandinho Batman, tinha o Rui Moleque, Mureta, tinha uns caras, o Lincoln Ueda, né, que até hoje anda. E, cara, tinha um programa... E a gente acompanhava muito, e o skate era muito ligado com o punk, né, nessa época. Então a gente já conhecia algumas bandas, meu irmão trouxe Ramones, tudo foi por influência da galera mais velha do bairro. Tipo Grinders, tinha muita ligação também. Então, eram os discos da época, o Grinders, o Garotos Podres e as coletâneas, né, Ataque Frontal, que acabavam aparecendo. E tinha os discos do rock da época, Ramones, Clash, Sex Pistols, The Cure, que rolava nos bailinhos e tal, assim. E aí eu acabei gostando, né? Eu lembro que, por influência, eu pedi para o meu pai, meu falecido pai, 2 discos, né? Porque, pede esses, que eu já gostava. Então, o Garotos Podres, o Mais Podres do Que Nunca, e o Ratos de Porão, que era o primeiro disco deles. Rapaz, minha memória tá mal hoje, que é o Crucificados pelo Sistema. Não, então, e eu não sei como meu pai fez, mas ele achou. Devia trabalhar no centro lá, ele conseguiu achar. E, cara, começou aí, e assim, depois eu acabei ainda tendo um período em que eu ouvia mais banda tipo da moda, tipo Guns N' Roses, Faith No More, que era moleque, tinha 10, 11 anos, mas eu nunca deixei de ouvir punk. E aí depois, quando eu comecei a aprender a tocar, você aprende a tocar ouvindo Ramones, que parece ser mais fácil, mas não é. Mas para aprender, todo mundo, né, começa ouvindo Ramones. E aí meu irmão já tocava bateria, até certo dia que ele me chamou para tocar. E aí a gente começou a tocar junto e não parou mais, cara. Então foi mais ou menos por influência da galera do bairro, assim, que eu comecei a ouvir punk. Todo mundo parou e eu e meu irmão, nós fomos os únicos que continuamos a ouvir, praticamente, assim, de forma mais efetiva, né? E o que você me diz do álbum Animal Boy do Ramones, hein, Covery? Cara, eu gosto, não é um dos meus preferidos, né? Mas eu gosto bastante porque tem alguns clássicos, né? Por exemplo, Bonzo Go to Pittsburgh, que é uma das músicas que eu mais gosto do Ramones, e Somebody Put Something in My Drink, né? Que é do Rich Ramone, que tocou bateria. Aliás, a gente nunca tinha tocado com o Ramone, né? Com o Flickits, que é uma das bandas, para quem não conhece, que eu toco, né? Se chama Flickits. E a banda começou em 96 e está até hoje aí tocando, e depois de mais de 2 décadas no underground aí tocando, fazendo turnê, a gente nunca tinha conseguido tocar com algum Ramone, né? E que, a Ramone é a maior banda do mundo, né? Assim, e assim, a gente já teve convite para tocar com o Mark, com o CJ, e acabou não rolando. E o ano passado a gente, quem diria, foi tocar com o Rich Ramone, que é o baterista desse álbum aí, o Animal Boy, em Foz do Iguaçu, em um festival. Então, assim, tocar com o Ramone, já pode marcar da listinha lá, que antes de morrer é uma das coisas que a gente conseguiu fazer, né? Conviver no camarim, trocar uma ideia e tal. Plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho e tocar com o Ramones, é isso? É,
Plantar árvore eu já, enfim, qual que são as outras aí? Teve uma que eu não fiz. Escrever livro, não fiz ainda. O resto eu já fiz tudo. Pô, mas você tem história pra contar, né, cara, pra escrever livro, né, cara? Então já acho que tá na hora já, né? Você escrever suas andanças pelo mundo da bola, suas andanças pelo mundo do rock. Acho que dá pra você logo planejar uma coisa. O rock tem umas historinhas aí, cara, mas assim, conviver, trocar ideia com o Hit Ramone lá e tocar. E, cara, o cara tem um fôlego que eu vou te falar, viu, meu? Que eu tô com 40, imagina, deve ter 60 já, sei lá, pra mais, se bobear. Eu vi um show dele aqui em São Paulo mesmo, cara, isso há alguns anos atrás aí. E espetacular, né, cara? É surreal. Bom, eu tive a alegria de ver o Ramones algumas vezes, inclusive em Santo André, onde estamos aqui no ABC, cara, no Aramaçã, velho, em 96. Meu, não preciso de mais nada, cara, na boa. Eu vi uma vez também. Também outra coisa que eu posso tirar da listinha lá, eu vi Ramones. Também em 96, uma única vez, né? Mas eu vi. Pois é. E, cara, eu lembro o sentimento, assim, da parte final do show, né? Quando eles tocam Beat on the Brat, que é um clássico, e o pano de fundo sobe e desce aquele Adiós Amigos, que todo mundo chorando no Olímpia, né? Porque não ia ter mais, né? E realmente não teve mais. 3 caras já morreram, impressionante. Rock and Gel. Sim, meus amigos, Dead Kennedys de fundo aí, meu amigo. Temos aí Ramones, que nós ouvimos aí, e agora Dead Kennedys de fundo aí. É mole ou quer mais, hein, Arthur? Não, Dead Kennedys é um clássico, né? Jello Biafra é uma referência não só para mim, né? Para os companheiros de banda também, para a cena como um todo. E também a outra, além do Hit Ramone, né, tocar com o Ramone, também ter conhecido, tocado, dividido o palco com o Jello Biafra foi uma das outras coisas que você fala, nossa senhora, como é, né? Nunca imaginava, porque você começa ouvindo Dead Kennedys, eu era criança ainda, moleque, 8, 9 anos, quando conheci o tal vinil branco do Dead Kennedys, que aí pouca gente sabe, né, mas o Jello Biafra, ele não assinava esse disco, as primeiras vezes que ele veio pro Brasil, porque esse disco foi feito aqui com o vinil branco, que ficou conhecido no fim dos anos 80 aqui no Brasil, ele foi feito sem autorização. Pela Continental, hein, cara? Eles não receberam do Jello Biafra, Alternative Tentacles, pelo que eu ouvi dizer, eles não receberam um tostão desse disco do lançamento aqui. Foi feito total piratão, assim, entre aspas. A então versão que eu tenho, viu, Cover? A versão, essa que ficou famosa aí, cara, era da gravadora Continental, que inclusive era aqui na Avenida do Estado, cara, e que só gravava, tipo, música sertaneja, não tinha nada a ver, cara, com o esquema de punk rock, né, cara? E ela originalmente era gravado pela Cherry Red Records e a Continental lançou aqui no Brasil. Mas realmente, cara, tem no livro do Dead Kennedys, tem essa passagem aí. Inclusive esse disco deu muito trabalho, cara, porque ele teve que ser remasterizado, ele ficou todo fora de pitch. Foi um trabalho danado, cara. Mas assim, a gente tocou, eu toquei com o Flickets e o Jello no Hangar, e depois eu toquei com o Agrotóxico, que é outra banda que eu toco, no Beco, né, ali na Rua Augusta, onde o Jello veio com o Guantánamo School of Medicine, que é a banda, vou dizer nova, porque já tem um tempo já, né, mas enfim, a banda mais recente dele. E ele assinou, algumas pessoas levaram o disco e ele acho que parou, até porque, independentemente do que aconteceu, depois que o tempo passa, foi importante, de certa forma, ter esse disco lançado aqui, porque tornou acessível para muita gente,
E depois que o tempo passa também, não tem por que ficar com picuinha, né? Já foi, vai fazer o quê? Então, enfim. Mas, cara, foi demais. E ele sempre curioso, perguntando coisas da cena brasileira que ele conhece, né? O cara tem uma memória absurda. E fora que o show, a qualidade é absurda também. É impressionante. Esse show, eu tive a oportunidade de estar lá, inclusive vi o show de vocês na abertura. Sensacional, cara. Diz aí, Fabião. Não, eu queria saber do Arthur, porque ele falou que ele começou a conhecer o punk pelo irmão, ali pelo pessoal da rua, ali no Piqueri, Zona Norte, né? E a Zona Norte é um local marcado pelo punk aqui em São Paulo, né? Como é a região do ABC também. Queria saber se você... sim. Eu queria saber se você tem alguma ligação com o ABC, tocou aqui em casas, aqui em São Bernardo, Santo André, São Caetano, e essa relação da Zona Norte, que é São Paulo, com o ABC de São Paulo, com o punk. Então, cara, a gente tem uma relação muito próxima, né, com as bandas mais antigas, que começaram ali na Vila Carolina, ali na freguesia do Ó, né, o caso do próprio Ariel, que começou, é um dos pioneiros, né, do movimento, o Clemente, o Calegari, toda essa moçada depois, no fim dos anos 90, quando a gente começou a se embrenhar e tocar por aí, e sair para tocar, foram pessoas que passaram de influência para alguns amigos mais próximos, né? Enfim, as pessoas que a gente conhece, chama pelo nome. Então, também é outra parte muito legal, né? Porque você começou, parecia uma coisa distante e depois acabou se tornando uma coisa mais próxima. Então, todas essas bandas que a gente cresceu ouvindo, a gente praticamente tocou já com todas. Inocentes, Garotos Podres, Grinders, Replicantes, Invasores de Cérebros, enfim. Então, assim, a nossa relação é geográfica com as bandas que começaram e também por afinidade musical, até por influência. E com o ABC, cara, é uma banda... O Garotos Podres sempre foi uma banda que, das nacionais, assim, das mais próximas, foi uma banda que a gente do Flickits, pelo menos eu e meu irmão, que a gente tem como uma influência mais perto do que com o som que a gente faz no Flickits. E cara, a ABC, a gente por várias questões também acha que o Flickits tem um conceito assim, em termos de letra, de som, que se aproxima mais com o que era feito no ABC em termos de punk rock e tudo mais. E a gente sempre tocou no ABC, temos vários amigos, tocamos em Santo André várias vezes, tocamos em São Bernardo também algumas vezes, São Caetano também, tinha o Cidadão do Mundo lá, que a gente sempre batia cartão lá, então a gente sempre gostou bastante de tocar no ABC. Então tem uma história também interessante da gente se apresentando nessa região do ABC. Agora, Arthur, você, como você bem citou aí, começou o Flickits com seu irmão, né? Seu irmão deixou a banda, né, por um momento aí, né? E depois... vocês, na verdade, não chegaram a parar, gravaram algumas coisas, fizeram alguns shows e você também entrou no Agrotóxico, né? Eu queria que você falasse, o que deu no seu irmão, cara? Ele desistiu? O que foi, cara? Ele já falou algumas vezes sobre isso em entrevistas e tudo mais. A gente voltou de uma turnê na Europa em 2004, foram 27 shows em 30 dias, que é algo bem cansativo, assim, é claro que é bem divertido, mas cansa bastante, e na Europa você tem uma realidade bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, porque lá, por exemplo, dá para tocar todo dia, qualquer cidade tem um lugar legal, o respeito com as bandas é outro, qualquer lugar que você vá tocar tem café da manhã e jantar para receber as bandas, essa parte da alimentação, estadia, normalmente as pessoas, ou você dorme em algum lugar da própria casa, que normalmente é ocupação, mas tem de tudo, a gente toca em bar, ocupação e tudo mais. Eu só estou dando um exemplo para poder mostrar o contexto. Então você chega da Europa com uma realidade que é muito diferente daqui, você se sente um pouco impotente por não conseguir colocar algumas das coisas positivas que você vê em termos de estrutura da Europa na nossa realidade daqui do Brasil. As coisas lá são feitas com uma seriedade, não vou dizer muito maior, mas uma seriedade maior, e esse choque de realidade eu acho que decepcionou um pouco, né, que ajudou a criar um pouco do contexto. E acho que meu irmão ficou um pouco, pelo menos ele disse que ficou um pouco de saco cheio, porque
várias das ideias que a gente tem como banda, ele não via essas ideias resultarem em algo de prático em termos políticos ou de mudança efetiva, de transformação de uma realidade. Que é algo, sinceramente, que é difícil você mensurar, né? Não dá para mensurar o impacto que uma banda tem, e tem, só que é trabalho de formiguinha, que no fim, lá na frente, acaba fazendo diferença na vida das pessoas, de uma forma mais individual, mas enfim, de forma coletiva, às vezes é difícil de visualizar. E ele achou que não estava valendo mais a pena, preferiu gastar energia com outras coisas e decidiu sair. E aí eu e o Jefferson, que é o baixista, né, também toca no Agrotóxico, tocou no Olho Seco um tempo, a gente conversou e falou, não tem sentido continuar a Flickit sem meu irmão, porque fundou a banda comigo, a banda começou comigo com meu irmão, eu acho que não ia ter o mesmo clima e tudo mais, o Jefferson concordou e a gente resolveu parar. O problema é que os amigos não deixaram a gente parar, porque menos de um ano seguinte, a gente foi chamado por um show beneficente, por uma amiga de um amigo nosso, que tinha problema de saúde e tudo mais, ela precisava de uma grana e pediram para a gente fechar um show no Hangar, com toda a renda revertida para essa amiga. E a gente topou, então a gente fez esse show. Aí no ano seguinte a gente resolveu entrar no estúdio para registrar músicas que iam acabar se perdendo. Então a gente lançou um split com Agrotóxico nesse meio tempo e vinha fazendo um show por ano, mais ou menos assim, meio que festa. Aí em 2010 acho que meu irmão percebeu que tinha nada a ver e falou, vamos voltar? A gente falou, vamos. E aí a gente voltou em 2010. Então por isso que eu digo que a banda parou, mas não parou, né? Porque a gente não deixou de produzir. Então... E nessa ocasião aí, vocês tocaram também, abriram shows aí para Vibrators, Varukers, UK Subs, Medicine, bandas sensacionais. Como é que foi isso aí, hein, Cover? Então, isso foi mais posteriormente, né? Depois de 2010. Assim, aí normalmente a gente é convidado para abrir, para participar pelo promotor, né, pela pessoa que está trazendo a banda para o Brasil. Então, como a gente já é uma banda que tem certa história, né, e tem um público que sempre acompanha a banda, que tem se renovado, às vezes aparecem esses convites. Então a gente pôde tocar com outras bandas também que foram influência nossa, como o Varukers, por exemplo, que é uma banda inglesa clássica do punk, o próprio Vibrators, né, que não é a formação original, mas também a gente tocou com eles na Jai, aqui na Vila Mariana. A gente dividiu o palco na Europa com algumas outras bandas, como Los Fastidios da Itália, o Restarts, que é uma banda que dentro desse circuito punk hardcore europeu, é uma banda que é sediada na Inglaterra, que também é bem conhecida no circuito no mundo todo. Então a gente acaba, o mundo, esse circuito, essa cena punk rock, ela é muito pequena, né? Todo mundo acaba conhecendo todo mundo. Então o que fica mesmo são as amizades, né? Hoje a gente até brinca que hoje a gente consegue arrumar um teto para dormir em qualquer parte do mundo, basicamente, porque todo mundo acaba se conhecendo. E mesmo as bandas consagradas, elas não têm pose de rockstar, né? Tipo o Hit Ramone, por exemplo. O cara tocou no Ramones, a banda que entrou no Rock and Roll Hall of Fame, entendeu? E no dia seguinte o cara tá tocando em Foz do Iguaçu com um bando de moleque lá, dividindo o camarim, super acessível. Então acho que um pouco que o punk traz é tipo acabar com essa coisa de rockstar, o cara lá no pedestal e a galera aqui embaixo, né? Todo mundo é ser humano e todo mundo é igual. Então aí nessa você tem a oportunidade de conhecer algumas das pessoas que te formaram como personalidade, né? Enfim, que é o caso. Então a gente tem dividido o palco com algumas dessas bandas aí nos últimos anos, que é muito legal. E essas passagens na Europa aí, cara, devem ter rendido boas histórias, né? Primeiro eu queria saber de você, Arthur, como é que você tá num país muito longe do seu, né? Com outra língua, outra cultura, de repente tem uma galera lá embaixo cantando as músicas que você criou, o som que você faz, né? E
nessas viagens aí, alguns causos inusitados que você passou aí, você pode contar pra gente também. Além desse choque de realidade com a questão da estrutura, né? Porque na Europa você toca todo dia. É claro que de segunda-feira, obviamente, vai pouca gente, terça-feira. Mas assim, cara, de quarta a domingo são sempre shows legais. E quando é que eu ia imaginar, né? Quando você começa a tocar ali com 11, 12 anos de idade, que um dia você vai estar na Europa, numa ocupação na Áustria, em Viena, tocando num porão, com os caras, enfim, com o pessoal se quebrando lá, pogando. Isso é surreal, é muito louco, né? Cantando as suas músicas. Com o Agrotóxico o Agrotóxico é uma banda maior na Europa, né? Porque o agro é mais hardcore, é mais rápido, então, sinceramente, não faz muita diferença entender as letras, porque boa parte do atrativo, eu creio, para o mercado, para o público europeu, está na rapidez, no estilo, na forma de tocar hardcore. Claro que as letras são importantes, a gente lá lança os álbuns lá sempre com tradução e tudo mais, mas o Flickts é uma banda que depende muito da letra, né? Porque é mais melódico, é mais punk rock, então acaba sofrendo um pouco nessa parte, da banda perde muito. Mas mesmo assim, cara, os shows são bem legais, a receptividade é ótima. Cara, história é o que mais tem, meu, assim, algumas que eu já contei, de cruzar com a Yoko Ono. Eu pensou que surreal isso? Nossa, um dia a gente tá com a Yoko Ono, cara. A gente tá em Berlim, aí era day off, né? A gente tinha tocado no COP, que é uma ocupação de décadas lá em Berlim, que muitas bandas se apresentam, e a gente teve uns dias de folga lá, né? Antes do próximo show, uns 2, 3 dias. E aí a gente aproveita para fazer turismo, porque quase nunca dá. Geralmente a rotina é van, show, viagem, van, show, viagem, e não dá para conhecer nada. Mas algumas vezes dá. E a gente resolveu ir no Museu da História dos Judeus da Europa, né? E, cara, eu tô lá parado assim, no museu, olhando, aí de repente entrou uma senhora oriental com 2 jovens, né? Uma menina e um rapaz, assim, que me pareciam ser americanos. E eu bati o olho, cara, e eu falei, cara, eu acho que essa mulher é Yoko Ono, né? Ela tava vestida meio de jaqueta, meio Marty McFly, assim, de salva-vidas, de colete salva-vidas. E aí cara, eu acho que ela é Yoko Ono. Eu fiquei olhando, ela passou assim, aí eu chamei o Marcos, né, que é o cabeção, do guitarra do Agrotóxico. Eu falei, cabeção! Aí ela olhou pra mim. Aí eu falei, não, sorry. Eu apontei pro cabeção. Aí eu falei, cara, ela não é Yoko Ono? Aí ele falou, eu acho que é. Aí a gente foi perguntar para os funcionários lá do museu, e eles, não, ela sim que tá aí, ela tá visitando o museu e tal. E até brinco que eu não tive coragem de pedir para tirar foto, eu não tive essa cara de pau. Mas o Marcos conseguiu lá, disfarçadamente, tirar uma foto da Yoko Ono pra gente guardar pra posteridade. Então, a gente fez uma turnê uma vez em 2007, que tudo aconteceu assim na primeira semana. Primeiro que a gente viajou para a Europa de BRA, né, que é uma companhia aérea que acabou. E assim, né? olha a loucura. A gente, para gastar, sei lá, R$300 a menos, a gente saiu de São Paulo, fez escala em Recife, e a turnê ia começar em Helsinki, na Finlândia. Então a gente saiu de São Paulo, foi para Recife, Milão, Frankfurt, Helsinki. Então a viagem demorou umas 27 horas, é algo assim, é insano, não tem sentido fazer isso, mas a gente fez. E assim, começou que assim, a gente pisou em Milão e a gente aguardando lá para fazer o check-in para ir para Frankfurt, a gente encontrou o Cafu, ex-jogador, do nada, no aeroporto andando. Aí trocamos ideia com o Cafu lá, enfim, não sei o quê. Sou um brasileiro, não sei o que. Aí fomos para Frankfurt, chegamos em Helsinki. E assim, tocar na Finlândia já é algo que pra gente também era muito importante, tocar na Finlândia a primeira vez, porque existe uma troca de álbuns, de discos entre as cenas finlandesas, especialmente na década de 80 e brasileira, né? Muita gente se conversava trocando carta aqui na década de 80, então existem bandas clássicas do punk hardcore finlandês, Caos, Lama, enfim, Ratus,
o Ristetic, e nessa primeira semana a gente tocou na Finlândia e dividiu o palco com o Ristetic e com o Ratus. O que, cara, a gente já tava de sorriso de orelha a orelha, assim, né, por ter essa experiência. Aí, nessa mesma semana, para sair da Finlândia e para a Suécia, onde a gente ia ter mais 2 shows, você vai por ferry boat, né? Porque você vai, sei lá, de madrugada, das 8 da manhã até as 6 da manhã, você cruza eu não sei que mar que é lá, para ir da Finlândia para a Suécia. E nesse ferry tinha um monte de russo, porque provavelmente, pelo que contaram lá, ia ter jogo de hóquei, né? Que é um esporte popular lá. E, cara, os russos bebendo absurdamente. Os caras eram meio hooligan, assim, né? E a gente tava lá no navio, e muita gente pega esse navio porque o imposto para bebida alcoólica na Suécia é absurdo, então é meio free shop, as pessoas vão para esse navio e aproveitam para comprar bebida mais barata, né? Vinho, enfim, uísque. E, cara, os caras enchendo a lata. E a gente comprou umas garrafas de vinho e tava confraternizando lá, não tinha nada para fazer. E a gente trocando ideia numa rodinha lá, conversando. E aí 2 russos, assim, vieram, os caras grandes, assim, né? Andando. E eu olhei, a gente conversando, os 2 caras passaram, assim, pela gente. E o cara, quando passou pela gente, pegou o copo de cerveja, devia ter um restinho, e ele simplesmente jogou na gente a cerveja. E aí o pessoal já levantou querendo brigar, eu fui na turma do deixa disso, os caras continuaram andando. Não vamos brigar, primeira semana de turnê, vai que a gente vai preso, acaba a turnê aqui, né? Não é uma coisa muito legal de se fazer. Aí passou uns 10 minutos, cara, eu vejo os mesmos 2 caras vindo fazendo o mesmo caminho, o que eu já achei uma afronta, né? Assim, eu falei, os caras vão ter a audácia de passar aqui de novo. Tá desafiando. Não, então, só que é o detalhe, eles quando chegaram assim perto da gente, eles pararam e falaram hello. Aí quando o Marcos, é sempre o cabeção, quando o Marcos virou, o cara simplesmente pegou o copo de cerveja e jogou a cerveja na cara do Marcos. Porque é coisa de hooligan mesmo, assim, não tinha motivo. A gente tava... Que doideira, não tinha razão nenhuma. Eles viram, os caras viram, eu não sei se os caras eram nazista, fascista, sei lá, viram que a gente era estrangeiro, gringo, roqueiro, punk, não sei. Mas simplesmente, cara, quando o cara jogou a cerveja, eu não teve turma do deixar disso, né? O Marcos já levantou e deu na cara e começou aquele quebra-pau no meio do navio e pega as coisas e não sei o que, e começa aquela correria e assim, os caras eram grandes, eram 2, mas assim, eles só eram 2, né? Então eles... Só que aí uma amiga nossa que era da Espanha, que estava com a gente nessa turnê, ela... Como ela é europeia, né? Ela foi conversar com os caras, não ia dar problema para ela nem nada, em termos diplomáticos, digamos assim, e ela já tinha avisado os seguranças o que os caras tinham feito e tal. Então, os seguranças do navio já estavam de olho. E aí, depois da pancadaria, spray de pimenta para tudo quanto é lado, os russos foram presos. E a gente conseguiu descer e a gente entrou cada um na sua cabine lá para dormir e não aconteceu nada com a gente. Mas assim... O Marcos ficou com o olho inchado, porque além de ter tomado uma porrada, eu acho, o cara jogou spray de pimenta na cara dele. Então isso tudo numa semana só, cara. Aí a gente chega na Suécia, a gente começa a ver uma bandeira andando pela cidade assim, até esperar o horário do show. E a gente chegou 6 da manhã, você imagina, o show ia ser à noite, não tinha nada para fazer, não tinha lugar para ficar. E a gente começou a andar e de repente a gente começou a ver uma bandeira do Brasil, uma bandeira da Suécia, uma bandeira do Brasil, uma bandeira da Suécia, uma bandeira do Brasil, uma da Suécia. Aí uma movimentação, alguém foi perguntar, o que vai ter aí? Aí os caras, vai ter uma solenidade aí com o presidente do Brasil e o presidente da Suécia, era o Lula, né? Aí os caras, o quê? O Lula vai passar aqui e tal. Aí, isso tudo numa semana, assim, sabe? Umas coisas, parece sonhos malucos que você tem, assim, e as coisas vão acontecendo, você não sabe como uma coisa saiu para outra. E aí a gente tá lá, de repente aparece o Lula, com a dona Marisa lá, passando com o rei da Suécia, a rainha da Suécia lá, andando. E, enfim, os seguranças até vieram, porque a gente tinha um amigo nosso, o Eric, com o cabelo vermelho e preto, e o segurança veio meio que perguntar, o que vocês estão fazendo aqui? Já imaginando que a gente fosse causar alguma coisa, né, por ser roqueiro e tal, tá todo mundo vestido de preto. Então isso é uma história de só uma turnê, cara. Tem milhões dessas, né? Então, outro exemplo dessa parte
e que você para e pensa e fala, meu, que coisa louca, né? A gente tocou em 2009 num festival grande, né, para essa cena punk que chama Force Attack, que é na Alemanha. Então é tipo um Woodstock punk, assim, no meio do nada, formam uns palcos lá, 2 palcos, as pessoas acampam e ficam 3 dias nesse lugar, 15 mil pessoas, assim. E a gente tocou com o Agrotóxico dessa vez, e nesse mesmo festival tinha o Medicine, tinha o Anti-Nowhere League, e uma das bandas era o DOA. E o DOA pouca gente conhece, é uma banda canadense, mas foi a primeira banda a usar o termo hardcore, oficialmente, né, que tem um disco Hardcore 81. E é uma banda que influenciou basicamente toda a cena punk hardcore americana, uma das pioneiras, começou em 77, 78, uma banda excelente, e cara, poder tocar com o DOA, dividir o palco, e o cara conhecia o Agrotóxico, e depois do show veio conversar com a gente, e depois a gente acabou trazendo o DOA pro Brasil. O Jefferson, que é o baixista do Flick, do Agrotóxico, tem uma gravadora, ele acabou trazendo o DOA para tocar aqui, a gente tocou no Brasil com o DOA, e assim, para as pessoas terem uma ideia, no clipe do Under the Bridge, do Red Hot Chili Peppers, para você ver o tamanho, né, da influência que esses caras tiveram. O Anthony Kiedis, por exemplo, no clipe tá com uma camiseta do DOA. Tá, do DOA, é isso aí. Então, cara, é mais uma das coisas que o rock and roll, cara, assim, o punk, o rock, a cena, o hardcore, assim, me levou para os lugares que eu nunca viria se eu não tivesse banda, né? E o DOA, que você bem lembrou aí, a gente falou do Jello Biafra ainda há pouco, né? Jello Biafra que gravou aí com o DOA e ficou sensacional também, cara. O álbum que ele fez lá, That's Progresses, esse som aqui, cara. Rock and Gel. Rock em Gel aqui pra você na Master Sport, uma jogada de mestre. Pois é, são 22 horas e 58 minutos, horário de Brasília. Você ouve aí de fundo The Ramonitures, é uma mistura de Ramones com Ventures. É sensacional também esse álbum, vale muito a pena. São versões das músicas dos Ramones, executadas aí pela banda clássica Ventures. É isso aí, Fabião. Ô, Arthur, é o seguinte, cara, fala uma coisa pra gente aqui. Você falou que quando você começou a tocar, né, você tinha umas influências e tal, o pessoal dos Inocentes, o pessoal do Cólera, e depois, já quando sua banda estava formada, você tocou com eles, né? Então você falou dessa emoção. Mas teve uma emoção, que pode chamar de emoção na sua vida, parecida à sua outra profissão, né? Você deveria acompanhar o pessoal, os narradores, repórteres de uma rádio, e depois você, já trabalhando, você foi ser companheiro deles, né? Conta pra mim também, conta pra gente como que é esse processo também de você conhecer seus ídolos, trabalhar com eles. É outra coisa que você fala, nossa, isso é surreal, porque, por exemplo, trabalhando como repórter de esporte, comecei em 2011, né? Eu comecei a carreira em 2000 na Rádio Eldorado, atendendo telefone e tal, fazendo boletim de trânsito, e eu fiquei no Eldorado de 2000 a 2005 e praticamente fiz tudo que dá para fazer no rádio, né? Produção, edição e tudo mais. E eu nunca tive, apesar de gostar muito de futebol, eu não tinha essa pretensão de ser jornalista esportivo como muita menina que gosta de esporte tem essa ideia de fazer jornalismo e ser jornalista esportivo. Não era meu caso, eu queria trabalhar em rádio, muito porque eu gostava de música, e eu sempre tive o rádio como um dos meus... Desde os 10, 11 anos eu lembro um fato, cara, eu tinha um amigo que chamava Daniel Figueiredo, ele chama ainda, né, tá vivo, estudava comigo no colégio, e ele chegou a jogar na base do Palmeiras e jogou no profissional, com o Felipão ali, enfim,
Na época que do Palmeiras 98 e 99, ele teve umas oportunidades no Palmeiras, depois acabou saindo, rodou o mundo, e hoje ele é preparador físico, enfim, ele trabalha com educação física, né, como personal, enfim, ele está nessa área, sempre estudando e tudo mais. E eu lembro comentar com ele, porque ele tinha mais talento para jogar bola do que eu, que eu ia trabalhar em rádio e ele ia ser jogador, então. E aí eu comecei a trabalhar em rádio mais por amor à música do que pelo esporte. Eu nunca quis trabalhar com esporte, assim, não era a minha intenção. Eu trabalhava com jornalismo geral, cobrindo greve, reportagem de economia, tudo que você imaginar, política. Aí eu saí em 2005 da Rádio Eldorado, enfim, fui convidado para vir para a Band News FM, onde eu trabalho até hoje, estou desde 2005, aliás, agora em maio a rádio vai completar 15 anos. E em 2011 a rádio resolveu formar uma equipe esportiva e o André Luiz Costa, que era o diretor à época, me chamou, perguntou se eu gostaria de participar, porque eu já tinha ido para Pequim, na Olimpíada de Pequim, e lá fazendo a cobertura diária de esporte, eu comecei a pensar mais ou menos em seguir por essa área do esporte. Foi aí mais ou menos que eu falei, olha, acho que essa área é uma área que eu gosto, que eu tenho prazer. E aí demorou um pouco, né, ainda. Eu continuei fazendo esporte, mas não era uma coisa fixa. Eu continuava tendo as minhas outras atribuições e fazia esporte paralelamente lá na rádio. E em 2011, quando formou a equipe, ele me chamou, perguntou se eu queria, e eu falei, claro. E aí eu comecei a trabalhar. E assim, é surreal dividir o microfone com o próprio Dirceu Maravilha, né, meu? Enfim, o cara tem uma história absurda, de décadas aí, tem muita história para contar. A gente já falou para ele, inclusive, que ele devia fazer um livro ou contar essas histórias e registrar, porque se você não registra, elas se perdem, né, meu? Sim. E assim, o que essas pessoas têm de história, que estão há anos, é absurdo. Trabalhar com o Dirceu, com o Cacá Fernando, com o Carlos Fernando. Boechat. Oi? Boechat, por exemplo. O Boechat, por exemplo, né? O Boechat, eu comecei a trabalhar com ele quando ele substituiu o Carlos Nascimento, né? O Boechat, o Carlos Nascimento tinha saído de férias e o Boechat cobria as férias do Nascimento, se eu não me engano. E o Nascimento, acho que recebeu uma proposta, saiu da Band e o Boechat foi promovido, entre aspas, tanto na rádio como âncora do Jornal da Band. E... cara, eu trabalhei com o Boechat diretamente na manhã nos primeiros anos, né, dele como âncora da rádio, quando nem ele sabia direito o que estava fazendo ali. Então era um momento em que ele estava se descobrindo, porque ele até conta que ele começou a trabalhar em rádio com uma má vontade, porque ele ia ter que retomar uma rotina que ele já não tinha mais, de ter que acordar cedo, né, tanto que chegava atrasado direto e tal. E, cara, o Boechat era um cara sensacional. Eu não tive muito problema, assim, de relacionamento. Aliás, eu não me lembro de nenhum problema que eu tive com o Boechat, de algo que tenha acontecido ali na rotina que é normal, né? Às vezes algum problema que acontece na produção, porque rádio ao vivo as coisas vão acontecendo, às vezes num ritmo que ninguém espera, e às vezes as discussões normais acabam acontecendo, né? Como em qualquer área de atuação. E eu não lembro de nenhum problema que eu tive, cara. Inclusive a gente jogava bola direto, ele jogava bem pra caramba, o Boechat. Ele convidava a gente fazia um time lá, o pessoal da TV, o pessoal de rádio, não só da Band News, mas de outras rádios, e a gente jogava numa quadra de society lá, e ele jogava bem, cara, ele tinha bastante noção. É que, porque por ter já certa idade, o corpo a mente pensava, mas o corpo não ia, né, meu? Só que o cara continuava achando que era craque, então ele era chato demais, cara, chato demais jogando bola, reclamão. Mas, cara, foi um professor para todo mundo que passou por ali teve certa convivência com o Boechat, coisa de convivência mesmo, que é igual você educar filho, né, é mais pelo exemplo, pela atitude do que pela palavra, pelo discurso. Então são coisas que você acaba aprendendo e nem percebe que está aprendendo, né, no dia a dia ali com o Boechat, como conduzir uma entrevista, ter uma sensibilidade na hora de fazer uma entrevista em alguém que perdeu um ente querido, ou de uma situação mais delicada, como uma tragédia da Boate Kiss, ou de Brumadinho, perceber como é que o cara conduzia uma entrevista da melhor forma, tentando explorar e tirar alguma informação, alguma notícia
do entrevistado, mas ao mesmo tempo ter a sensibilidade de não ultrapassar certos limites, né, humanos. Então foi impressionante. Também, sei lá, cara, cobrir uma Olimpíada já em Pequim, na China, já é algo também que eu nunca imaginei. E trabalhar em 2 aberturas de Copa do Mundo também foi algo que eu nunca imaginei, né? Na Copa aqui do Brasil, eu tive a honra também, né? E a alegria, aliás, agradeço a direção, todo mundo que passou pela rádio lá por ter essa oportunidade, em 2014, de participar do jogo de abertura, dividir os microfones com o José Silvério e o Leandro Quesada, né? E depois, em 2018, na Rússia também, eu fiz a abertura da Copa da Rússia, né? E o mais legal desse jogo é que pela primeira vez, eu não sei se é pela primeira vez na história, cara, mas pela primeira vez na história recente, um repórter de rádio teve a oportunidade de ficar atrás do gol, né? Então a gente teve essa oportunidade de acompanhar em loco, ao vivo, no estádio, uma abertura de Copa do Mundo, como se fosse um jogo do Pacaembu ali atrás do gol, dando as informações, o detalhe do lance ali mais perto da área. E era meio surreal, porque ninguém estava acostumado com isso, né? Era algo novo que a FIFA permitiu. Você comprando os direitos, você podia ficar atrás do gol ali como um câmera qualquer, ou como um comentarista. Então eu fiquei sentadinho lá no meu espaço, os âncoras do meu lado, e eu não parava de falar, obviamente, porque é o estilo de transmissão como a gente tem aqui no Brasil, né? A bola sai pela linha de fundo, tem escanteio, o cara chama o detalhe do lance, o narrador te chama com o detalhe do lance. E eu não parava de falar, e eu percebia que os câmeras, principalmente, ficavam me olhando assim, o que esse moleque tá falando aí, né? O narrador tá fazendo aqui embaixo, né? Não, então, porque é algo, né, uma novidade. Eu lembro até que algumas pessoas foram questionar os fiscais que ficavam lá à beira do gramado e geralmente voltavam um pouco contrariados, porque passou a ser algo permitido, né? O que é muito legal. Agora, Arthur, sim, vai lá. Só te cortar só rapidinho, só para finalizar. Ele falou de umas feras aí do rádio aí, né? Citou o Dirceu, Quesada, mas tem um cara que tá com ele aí do lado aí, que você nem sabia que tava convidado hoje, tá aí com a gente, né? Ô Arthur, chama ele pra gente aí, o nosso comentarista Cláudio Zaidan aí. Ah, você quer que eu chame o Zaidan? Olha, só um absurdo, viu? Chamar sem convidar, assim, sem avisar o entrevistado é um absurdo. É lamentável, viu, Caboclo? O Zaidan é outro mestre, cara. Viu, Zaidan? Outro mestre. Que é isso, cover? Se liga. Sensacional. Tem também outra figura aqui, viu, o Fabião? Tem o nosso querido Geraldo Alckmin também. Pô, mas quem contou essas coisas pra vocês, meu? Bicho, aqui... Eu conheço o Carlos Fernando, cara. Pô, Geraldo, não me trata assim, Geraldo Alckmin. Olha, eu queria agradecer aí a participação, né? Participação aqui no nosso programa Rock and Gel, né? É Rock and Gel que fala? É isso? Isso. Perfeitamente. Olha, audiência qualificada, falando de rock and roll, período ali pré-punk, né, com Iggy Pop, Stooges, né, temos MC5 também, depois aquela cena do CBGB, né, precisamos falar a importância do Ramones, né, Sex Pistols, também o Dictators, né, depois umas bandas mais pop, né, o Blonde, depois caiu ali para disco, né, não me agrada muito não. Aliás, papai e mamãe diziam que todo mês terminado em Gro chove, né, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março, governador. Março é exceção. Cara, eu vou falar assim, eu passei anos na Rádio Eldorado cobrindo o dia a dia da Marta, né, como prefeita, e também do Alckmin, cobri muito o Alckmin. Então, aí, depois de um tempo, eu parava de prestar atenção no conteúdo do que era dito e ficava prestando atenção no formato, tentando pegar os trejeitos do Alckmin e tal.
Perfeito. E a imitação nem é tão boa assim, cara, mas enfim. Mas é o jeito, né, cara? As peculiaridades é que dá. Agora, tem uma coisa aqui, cara, que você falou sobre sensibilidade e tal, né? Para traduzir o que diz o entrevistado. Então, eu quero mostrar esse áudio aqui, vamos lá. Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na Arena faz alguma diferença pra vocês? Não? Faz porque jogamos em casa, tivemos que fazer uma de jogo fazer uma grande vitória sem 3 pontos. Legal, se alguém conseguiu entender, tudo bem, porque eu não entendi nada do que disse o Cássio. Você continua não entendendo o que ele disse, cara? Você pode voltar 10 vezes e tentar que você não vai conseguir entender. Eu posso riscar também lá da lista, virei meme, já posso botar na lista lá também. Verdade. Não, então, o Corinthians tinha vencido a primeira na Arena, se eu não me engano, contra o Internacional, eu não lembro contra quem que foi o jogo. E a Band News, normalmente, a gente termina a transmissão no campo, como uma transmissão de televisão. Então, termina o jogo, o repórter ouve os jogadores na saída do gramado, tem uma parte final lá do comentarista, do narrador, e depois volta a atualização das notícias. Então, para fechar o material para o dia seguinte, normalmente a gente utiliza muito as entrevistas na saída do gramado. As outras rádios normalmente ficam com pós-jogo, né? Fazem a zona mista, a entrevista coletiva do técnico. A gente faz de vez em quando, mas não é sempre. E assim, eu dependia daquela resposta do Cássio. Por isso que eu fiz a pergunta assim. Normalmente, às vezes também, a pergunta é meio óbvia, justamente porque para o material do dia seguinte, como um dos fatos principais era justamente o Corinthians ter vencido a primeira na Arena, eu precisava de uma opinião do jogador para ilustrar essa informação. E aí eu cheguei e perguntei, né? Cássio, a importância de vencer a primeira aqui na Arena faz alguma diferença para vocês? Só que ele estava indo para o doping. E tinha alguém, eu não lembro da assessoria do Corinthians ou da pessoa responsável pelo doping, que estava puxando. Então ele estava com pressa. E a dicção, com todo respeito do Cássio, né? Não é das melhores. E, cara, eu não entendi nada do que ele estava falando. E olha que eu estava olhando para ele, né? O que normalmente às vezes ajudaria, mas no caso não ajudou nada. E eu olhando para ele, e aí eu não ia falar nada. E assim, se eu não falasse nada, ninguém ia perceber. Só que como eu estava nervoso, assim, tava pé da vida, para falar a verdade, porque é uma resposta que eu não ia poder usar. Por isso que eu fiz o comentário posterior e falar, legal, né? Foi aquele tipo, legal, não vou poder usar esse áudio. Essa resposta eu não vou poder usar. Mas, cara, na boa, ele não falou nada mesmo, cara. Não foi nem... Bicho, cara, foi tipo viram? Assim, ó. O jogo é muito importante. Só deu pra entender a última palavra, cara. Vocês viram o vídeo que a OMS pediu para eles fazerem? Felipe Melo pelo Palmeiras e ele pelo Corinthians. E o Felipe Melo interpretando o texto vibrante, e o Cássio lendo o negócio assim, sabe? Vocês chegaram a ver isso? Não, cara. Não, é um vídeo que é para o pessoal ficar em casa, se cuidar e tal. Foi a OMS que pediu para os clubes. Então é o Felipe Melo e o Cássio juntos falando. Cara, é absurdo de ver o jeito que o Felipe Melo interpreta o texto e o Cássio apenas lê de uma má vontade, cara. Chega a ser engraçado. Depois você procura no YouTube aí que tem isso aí fácil. Ô Arthur, a gente tava falando das pessoas que trabalham aí no Grupo Bandeirantes, que inclusive a gente teve muita gente que trabalha aí, que esteve aqui com a gente no programa. E eu queria saber rapidinho, só uma resposta tua, se você concorda, se é verdade ou não. Quando o Foo Fighters vem pro Brasil, o Dave Grohl fica no hotel, e quem vai pro palco é o Tomás Rafael? Eu nunca perguntei pro Tomás Rafael, cara. Mas eu espero que não. Porque se isso aconteceu, eu vou pedir pra ele dar uma palhinha qualquer dia desses ali, quando ele chegar pra trabalhar, né? Não sei nem se ele tá fazendo home office, mas, pô, se ele tem esse talento todo, eu não sabia. Cara, impressionante. Como os primeiros discos do Foo Fighters, tá muito parecido o Dave Grohl com o Tomás Rafael. Cara, eu trabalhei lá com eles, com o Tomás, uns 3 anos, cara, eu nunca perguntei isso pra ele, cara. Eu sempre esquecia, cara. Mas um dia eu vou ter essa oportunidade ainda, porque é impressionante como os dois são parecidos, cara. Agora... Não, outro exemplo, você falou no Dave Grohl, desculpa, outro exemplo que eu gosto de dar, como esse mundo da cena punk rock é pequenininha, eu já falei outras vezes,
O Ratos de Porão tocou nesse mesmo circuito que a gente toca ali no fim dos anos 80 com uma das primeiras bandas do Dave Grohl, ainda baterista antes do Nirvana, que era o Scream, que é uma banda clássica de Washington. E eles fizeram uma amizade lá. E quando o Nevermind do Nirvana estourou, e o Nirvana vinha para o Brasil, o Gordo percebeu que conhecia, que era o Dave Grohl tocando na bateria, e foi lá no hotel, e obviamente que os caras reconheceram, e ele entrou lá para a turma, teve aquela história famosa de que o Gordo teve a balada com o Nirvana durante a noite, e o cara terminou apresentando o Nirvana no palco do Hollywood Rock. Então, assim, é algo surreal, onde ele tá tocando num squat lá numa ocupação na Holanda com o Dave Grohl, e no dia seguinte o cara vira da maior banda do mundo, entendeu? O baterista da maior banda do mundo. Agora, Arthur, voltando a falar aí sobre o ambiente de rádio e tal, né, cara? É claro que no ambiente ali de trabalho, às vezes tem situações engraçadas aí, de trollagem até, mas você tem uma história ótima aí também com um repórter, né, que deu aí uma notícia sobre a Rogéria. O que foi que aconteceu lá, cara? Parece que a mulher da limpeza ficou meio brava com você, hein, cara? Essa é uma das histórias clássicas nesses 15 anos de Band News FM. Tinha um plantão, eu estava no plantão, Luiz Megali, a Cássia Godoy, que hoje está na CBN, eu não lembro quem, mas o Megali certeza que estava nesse plantão, o Mioto, eu não sei por onde anda, enfim. E a gente estava no plantão lá, e tinha o repórter de Brasília, que ele falava com a voz impostada, eu sempre esqueço o nome dele, mil perdões aqui, perdão, enfim. E ele falava com a voz impostada, aqui em Brasília, e a gente imitava, né? Lá trabalhando, imitava. E eu lembro um boletim que a Rogéria visitou o Congresso, eu não lembro por qual razão. E o boletim começava assim, a travesti Rogéria, e não sei o quê, visitou o Congresso e tal. E cara, eu tenho uma mania de, quando eu estou escrevendo o texto, eu fico cantando, enfim, falando, me ajuda a ficar mais concentrado e tal. E eu fico imitando, falando coisas sem nexo. Para mim tem nexo, mas para as pessoas não. E eu escrevendo o texto lá, e eu imitando esse repórter, a travesti Rogéria. E assim, nesse plantão, estava a senhora, ela estava lá, responsável pela limpeza, varrendo. Enquanto a gente trabalhava, ela está também trabalhando ali. E eu imitando, e cara, passou, sei lá, uns 2 minutos, alguém me cutuca assim, eu olho para trás, é a funcionária que fazia a limpeza. Ela falou, o que você falou aí, ô moleque? Aí eu não entendi, na verdade, eu não fiz a relação. Aí eu falei, quê? Ela, do que você me chama? Você tá me chamando de travesti aí, ô seu playboy? Tipo assim, agressiva. Aí eu percebi, eu falei, não, calma, a senhora tá entendendo errado, não. Daí, cara, ela começou a me xingar, e todo mundo olhando, o Luiz Megali gargalhando já, né? Porque ele percebeu, e eu tentava argumentar e ela não deixava eu falar, e eu também não ia conseguir explicar. Imagina, como é que eu ia explicar que eu estava imitando, né? Ela não ia entender. E, cara, teve uma hora que eu desisti, eu falei, por favor, alguém explica para ela, porque eu não vou conseguir. Eu baixei a cabeça e ela, e eu, assim, do jeito que ela estava muito nervosa, eu fiquei imaginando, ela vai me dar um tapa aqui, e eu vou tomar um tapa na cara e não vou poder fazer nada, né? Enfim, o que eu vou fazer? Não vou fazer nada, vou tomar um tapa e vamos ficar por isso mesmo, né? Aí conseguiram acalmá-la, enfim, o Mioto acabou tirando ela de lá, mas ela ficou transtornada, e eu não pude fazer nada. E o Luiz Megali rindo, assim, gargalhando, como se estivesse num show de comédia. É uma figura, né, cara? Assim, me zoando, tirando uma com a minha cara, e, enfim. Mas depois explicaram, ela entendeu, tal. Ainda bem que ela entendeu, enfim. Quem você acha que eu ia fazer isso? Pelo amor de Deus, né? A travesti Rogério. A travesti. Esse dia foi cruel, muito cruel. Agora, cara, eu sei que você gosta de filmes antigos aí, tipo Sessão da Tarde, né? De Volta para o Futuro, Mulher Nota 1000.
corra que a polícia vem aí, até aí tudo bem, né, cara? Agora, decorar todas as falas do filme é a primeira vez que eu ouço falar nisso, viu, cara? É verdade isso, cara? Todas também não, assim. O que eu sei mais era do De Volta para o Futuro, que realmente o primeiro eu gosto muito. Aliás, procura aí no YouTube, porque nessa época de live tem não sei se eu posso chamar de jornalista, mas enfim, é um youtuber aí, um cara nos Estados Unidos que tem feito umas lives em que ele reúne os elencos dos filmes clássicos como Goonies, e o segundo que ele fez, acho que ele publicou hoje, foi justamente com De Volta para o Futuro. Ele reúne os principais atores, o produtor executivo, é claro que eu já assisti. E, cara, eu não sei, eu já falei até com o Luiz Megali sobre isso. Esses filmes tinham uma dublagem clássica, que tinha, não sei se algum reverb, algum delay, alguma coisinha ali, um eco. E também o HD, né, no meu cérebro estava mais vazio, então cabia mais coisa. E eu tinha essa capacidade de decorar, né, alguns filmes, porque eu assistia muito. Então, sei lá, Um Príncipe em Nova York, a cena da barbearia, que são cenas clássicas do cinema, né? Então, enfim, eu decoro as partes dubladas. Então, mas o que eu sei mais, assim, é do De Volta para o Futuro mesmo. Era legal porque surreal, as traduções, né, eram bem feitas para o público aqui no Brasil, né? Eles mudavam algumas coisas e acrescentavam algumas bandas da época aqui, tipo Dominó, essas besteiras, né, cara? Era muito engraçado. Chaves, né? Chaves usa muito isso, né? De pegar o conteúdo mexicano e traduzir aqui pro Brasil, mas não dá muito certo. Você falou do Príncipe Nova York, tem uma cena clássica, cara. E passava na sessão da tarde. E a mulher, tem uma das serviçais do Ed Murphy no filme, que ela dá banho nele na piscina. Não sei se você lembra dessa cena. Ela fala, pronto, o seu pênis real está limpo. Cara, sessão da tarde, 2 horas da tarde, isso. Não, mas, ó, o professor Girafales fumava charuto na aula, meu. Porra. Um monte verdade, de cara. Sensacional. O Pica-Pau cheirava cola, sei lá, tem um desenho do Pica-Pau que ele cheira um produto químico lá e sai voando, doidão. Se a gente parar para pensar as referências dessa época, vai começar a achar um monte de absurdo. Todo mundo ia preso, né, cara? Se fosse no dia de hoje, né, cara? Agora, uma coisa, você engajado, vamos dizer assim, né, Arthur, que as suas bandas fazem, é um engajamento, né, cara? Acho que fala tem temas políticos, socioeconômicos nas letras, obviamente também é protesto. Como que você vê hoje o que o Brasil está passando, cara? A gente tem uma letra sobre isso que se chama Latinoamérica, que é um pouco da história do povo latino-americano, né? Em que o povo latino-americano, não só no Brasil, sempre tem essa esperança de eleger alguém que vai resolver todos os problemas, e o buraco é muito mais embaixo, né? É uma questão de histórica, comportamental, de raiz. Para começar a falar de corrupção, por exemplo, a corrupção existe desde o primeiro dia que alguém pisou aqui, né? Que o homem branco pisou aqui. Então, e ao mesmo tempo, as pessoas também acham que as coisas se resolvem de uma forma simples, como mudar o canal de televisão. E a realidade é muito pior do que isso, é muito mais complexa do que isso, né? É por isso que existe política, por isso que a política é importante, porque são as diferentes forças da sociedade degladiando, né? E a sociedade e o mundo caminha para uma resultante dessas forças, né? Não é nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita, é para um caminho meio na diagonal ali, meio torto. Então, o dia que a gente começar a pensar que não existe salvador da pátria e que as pessoas podem imaginar um mundo mais igualitário, com menos desigualdade, em que as pessoas tenham mais oportunidades, eu acho que a gente pode pensar e tem total condição de chegar a uma sociedade mais justa, mais igualitária, né? De todas as formas, questão de gênero, a desigualdade que existe com relação a salário, ainda pensando de branco para negro. Então, assim, nossa sociedade é muito desigual ainda, e qualquer reforma que se faz, por mínima que seja, é uma resistência enorme, né, da elite.
É muito difícil você mostrar que com menos desigualdade todo mundo sai ganhando, né? É algo que precisa ser estudado até em termos de psicológicos, eu acho, cara. É muito complexo. É isso aí. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do nosso programa, né, Fabião? 11h30, cara, e um papo bom aqui que rola rapidinho, né, cara? Cara, acho que dá pra ficar mais 1h30 debatendo esses assuntos aí, futebol, política, música, acho que a gente não ia enjoar não, dá pra ficar mais 1h30, mas eu queria agradecer muito aí o Arthur a participar desse programa com a gente aqui, cara, foi muito legal a conversa aí, sem nos conhecermos, o Arthur atendeu prontamente, se disponibilizou a estar com a gente aqui nessa noite de segunda-feira, então é bom ter amigos, né, que indicam outros. Quando eu conversei com o pessoal, todo mundo falou, vou falar com o Arthur é um cara bom para participar do programa, o cara é do esporte, é da música, então muito obrigado, Arthur, aí pela participação, sucesso aí na rádio, sucesso nas suas bandas, e um grande abraço aí, fica com Deus, obrigado mesmo. Para vocês também, obrigado Fábio, Alex, e sucesso aí pro programa, e quem sabe aí a hora que essa pandemia terminar, e vamos torcer para que seja mais rápido do que se imagina, para a gente poder bater esse papo aí, quem sabe pessoalmente. Obrigado aí pelo convite. Sem dúvida nenhuma, Arthur. Olha, cara, muito obrigado. Prazer imenso mesmo falar aqui de rock and roll, de clássicos do punk, enfim, falar de tudo aqui nessa noite. Muito legal, cara. E agora eu peço para que você deixe aqui uma música do Flicts pra gente fechar aqui o programa de hoje, cara. Cara, esse som é um dos que eu mais gosto. A gente ao vivo toca muito pouco, quase não toca. Mas eu gosto muito da melodia, da harmonia da música, e a letra também é muito boa. E acho que tem a ver com o momento atual, chama Ninguém Sabe. Nenhum de nós sabe, na verdade, o que é viver. É o que diz o refrão. A letra do meu irmão, a música é minha, basicamente, assim. Então eu deixo ela como mensagem e peço para as pessoas tentarem prestar atenção um pouco na letra aí. Ninguém Sabe, Flicts. Muito obrigado aí pela oportunidade. Valeu, grande abraço, sucesso, Arthur. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço.